E agora a gente vai falar sobre um aplicativo que monitora áreas de risco para pessoas que estão em recuperação contra álcool e drogas. O aplicativo que também tem outras funcionalidades. Vamos ampliar isso. Vamos conversar com o sócio proprietário da DK Consultoria, o Eduardo Kaufmann, que participa da programação da Rádio Independente, já apresenta o programa de Cara Limpa nas terças-feiras, também é participante do programa Contraponto, e também com o André Almeida, que é o fundador e idealizador desse projeto, desse aplicativo, e que está à distância com nós, mas vai participar aqui também da entrevista. Então, Eduardo Kaufmann, primeiro, bem-vindo aqui a esse espaço, agora como entrevistado. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela, boa tarde, Ricardo, ouvintes, né? E mais um momento, né, de oportunidade, né, de poder estar falando, né, sobre as questões da saúde mental, da dependência química, né, que é a minha área de atuação, e bem feliz em poder estar trazendo essa novidade aqui para o Vale do Taquari. Dá uma boa tarde, então, também para o André Almeida, que nos acompanha, aliás, que está conectado com nós à distância, mas ao vivo também aqui no Redação no Ar. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Ricardo, Eduardo. Prazer estar aqui novamente com vocês. Primeiramente ali com Cara Limpa, com o Du, e agora aqui com vocês da Rádio Independente. E aí, André, tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos falar então do que se trata esse aplicativo, como é que surgiu essa ideia, como é que a DK está entrando nesse projeto, o que já foi desenvolvido até então? Pois bem, eu posso começar, depois o André, obviamente, que tem uma propriedade maior para falar do assunto, né? Eu tive a grata satisfação de conhecer o André, audiência, né, Ricardo e Gabi, no ano passado, tá? Eu tive em São Paulo, no Free Mind, né, que é um grande congresso de dependência química que tem no nosso país, em Campinas. Aproximadamente 2.000 pessoas presentes, uma série de palestras, seminários, cursos, enfim. E o André estava lá, né, com a startup dele, desenvolvendo, né, um trabalho de divulgação. E eu, de imediato, quando bati o olho no app, era uma ideia que, confesso que já tinha passado pela minha cabeça, da forma que dava aqui pelo WhatsApp, etc. e tal. Eu sempre, um dos diferenciais do meu atendimento, né, na DK Consultoria, na prevenção de recaída, é estar 24 horas disponível para os meus pacientes e para seus familiares, né, e o que é um grande diferencial. E aí eu tomei conhecimento, então, do aplicativo My Journey, né, que é minha jornada, né. E aí fiquei maravilhado, né, com as possibilidades e com a conectividade que ele dá entre o terapeuta e o paciente, né, com as possibilidades, com os recursos também para que o terapeuta, na área profissional do aplicativo, possa ter todo um conteúdo armazenado, né, para poder tomar em determinados momentos uma direção mais adequada, mais assertiva para o tratamento, né? Então é algo que sem dúvida alguma não, já está sendo um grande diferencial. A questão de como surgiu, acredito que o André possa falar desse eureka que ele teve, né, para começar a conduzir todo esse processo. Bom, vamos lá, pessoal. Só fazendo uma introdução de como surgiu a ideia. Eu sempre tenho que contextualizar falando um pouco da minha história. Então, eu sou uma pessoa que teve problema com drogas, né, na minha adolescência, e durante esse período de uso, aí eu consegui parar de usar. Eu entrei num período de abstinência, de recuperação, utilizando só família e religião, né? Então, usava minha religião de escolha, usava a família como ponto ali forte, né, de apoio, e aí eu consegui ficar durante 8 anos nesse período em abstinência e em recuperação. Aí eu tenho uma volta ao uso de 3 anos, e aí eu costumo dizer que dos 3 anos, o primeiro ano e meio, eu faço uso da substância de escolha, mas eu viajo, eu trabalho, eu estudo, eu me relaciono com a família, com a sociedade, né? Uma coisa que todo adicto, que são aquelas pessoas que têm problema com álcool e drogas, gostaria de fazer. Só que aí o outro ano e meio ele começa a degringolar a minha vida pessoal, minha vida social, trabalho, parte financeira, espiritual. E aí eu vou tentar parar, né, de usar, não consigo. Então eu faço terapia de regressão, vou para psiquiatria, tomo medicação, volto para a família, religião, vou para grupo de mútua ajuda, Narcóticos Anônimos,
e aí nada dá certo, e depois eu entendo por quê, e aí eu decido me internar. E aí a eureka, onde que o Du fala, é exatamente dentro dessa internação. Eu faço uma internação no hospital psiquiátrico com leito de dependência química, e dentro das atividades terapêuticas com os psicólogos, a gente tinha ali algumas atividades que era assistir filmes, ou ir para um grupo de discussão, e depois fazer uma atividade que precisaria ser entregue para eles. E algo que é muito corriqueiro de se fazer, que é o plano de prevenção à recaída. Então nós assistimos um filme e a psicóloga na época pediu para fazer um plano de prevenção à recaída. Como eu tenho uma experiência, que eu sou especialista em recursos humanos, tenho MBA em gestão de projetos, trabalhava numa área de telecom, uma empresa de telecom na área de tecnologia, eu pedi uma folha de flipchart para o terapeuta que estava ali na época, colei na parede do meu quarto, dividi em 4 partes iguais, 4 quadrados ali, e criei o que a gente chama de análise SWOT. Minhas fortalezas, minhas fraquezas, minhas oportunidades e minhas ameaças, relacionadas à minha recuperação para quando eu recebesse alta. E é dali que nasce a semente, né? Que tem essa eureka de quando eu recebo alta, eu falo que a semente nasceu ali, exatamente naquele momento, né? A semente da My Journey. Quando eu recebo alta, eu vou procurar alguma coisa tecnológica que pudesse aumentar o vínculo e cuidado entre os profissionais da saúde e aqueles pacientes que estavam num processo ali de recuperação, de tratamento. Porque a institucionalização, né, você estar internado, é uma parte do tratamento que é ao longo da vida que a gente precisa fazer. Então, quando eu saio desse tratamento, como que eu faço esse acompanhamento? E não existia nada lá em 2015. Foi aí que surgiu a ideia, né, dentro dessa internação, de construir a My Journey, que a gente vai falar um pouquinho mais dela aí no decorrer aí da nossa conversa. Bom, André, chama atenção, porque você estava dentro do processo também, passando por esse momento de tentar se recuperar, e aí tem a ideia de fazer um aplicativo para também ajudar outras pessoas. Após ter essa primeira ideia, esse pontapé inicial, qual foi o próximo passo, quando efetivamente o aplicativo foi lançado e começou a ficar disponível para as pessoas? Então, eu pego todo o segundo semestre de 2015 e começo a fazer uma série de pesquisas para saber se existia alguma coisa no Brasil, ou fora mesmo aqui do Brasil, né, em outros países, e aí eu vi que aqui a gente não tinha nada. Para não mentir, tinha um aplicativo, mas ele era muito simples, que inclusive hoje ele migrou para pornografia, ele não atende mais a questão da dependência química do alcoolismo, foi para pornografia. E aí em 2016 eu convido a psiquiatra que me cuidou, doutora Luciana Pires, que estava lá no hospital na época, convido a minha psicóloga, que eu já estava passando com ela, e hoje é diretora técnica da My Journey, convido um amigo que teve problema de alcoolismo com o pai, e um garoto de 14 anos que foi nosso desenvolvedor, nosso primeiro desenvolvedor. Então a gente inicia esse processo em 2016, em 2017 a gente tem uma primeira versão e a gente faz a aplicação para um grupo de 30 pessoas, entre profissionais e pacientes, para testar, para saber, faz sentido isso que eu estou pensando ou não, que a gente está criando, e aí a gente colhe feedbacks. 2019, eu refaço o time de desenvolvimento, porque aquele garoto mudou-se, foi estudar fora, nos Estados Unidos, então precisava de pessoas que pudessem me ajudar nessa parte do desenvolvimento, porque eu não sou desenvolvedor, eu penso mais na questão de produto, né, de projetos, mas não sou desenvolvedor, e aí eu trago o Renan Neves e o Felipe Miserani, que hoje são meus 2 sócios, e nesse mundo digital a gente está tudo aí, um longe do outro, um está em Portugal, Lisboa, o Renan, o outro está em Formiga, em Minas Gerais, e eu estou em Campinas, São Paulo. E aí eu trago essas 2 pessoas para trabalhar comigo, a gente refaz todo o nosso sistema, a gente traz novos profissionais para poder nos ajudar na validação técnica, que é uma coisa muito importante aqui, Gabriel, que é, eu fui louco de usar drogas, mas eu não sou burro ao ponto de achar que tenho competência técnica para poder fazer a criação de algo mais prático e clínico, né? Então, preciso do suporte de profissionais da área, né? Nesse caso, eu tenho uma psiquiatra e uma psicóloga, mulheres que me dão todo esse suporte no olhar, tanto da psiquiatria quanto da psicologia. Então, 2019 a gente refaz, e aí, em junho de 2020, a gente lança a nossa primeira versão, já depois passando aí por várias etapas de validações, de testes, a gente vai lá e libera para uso. Efetivamente, a nossa operação, que está disponível para todo mundo, ela iniciou-se em março de 2021. Então, a gente já tem nossa operação rodando desde
desse período aí de março de 2021 e tivemos a grata aí felicidade de encontrar o Eduardo no Congresso Free Mind ano passado aí, tornar-se um parceiro aí também My Journey e um profissional que utiliza-se da My Journey no seu trabalho, no seu dia a dia. André e Eduardo, e como é que funciona na prática essa questão de monitoramento de área de risco para pessoas que estão em recuperação contra álcool e drogas? Você fala, André, que começou em março de 2021, os resultados que já temos até aqui, quantas pessoas que já foram auxiliadas, enfim, como é que está sendo esse processo e na prática, né, como é que as pessoas vão poder ser ajudadas através desse aplicativo? Du, quer falar um pouquinho aí ou você quer que eu puxe aqui? Não, posso falar algumas coisas, até porque eu tenho essa prática diária, né, André, de estar interagindo com os meus pacientes através do aplicativo. Então, eu tenho um monitoramento do aplicativo na área profissional e o paciente baixa lá no seu smartphone, né, no seu celular, o app também. Começa certo? por aí, ele tem que querer se ajudar. Não, sem dúvida alguma. Né? A gente estava até falando em off aqui, né, André, eu e o Ricardo, assim, que óbvio, né, todo e qualquer sucesso no tratamento para transtorno por uso de substância, ele passa pelo desejo do indivíduo, né, de se recuperar e de participar de todas as atividades terapêuticas de uma forma colaborativa. Caso contrário, não tem como dar certo. Né? E o aplicativo, obviamente, da mesma forma. Né? Mas o que a gente pode fazer? São inúmeras as questões que tem dentro do aplicativo. Né? Então, por exemplo, eu posso criar uma agenda semanal de atividades que o paciente vai fazer. E aí eu combino com o paciente as atividades, o turno que ele vai fazer aquelas atividades, por exemplo, academia, vai passear com os cachorros, vai ir visitar um familiar para aprender, né, voltar a ter um convívio social, ele vai pegar um cinema, ele vai na reunião do grupo de mútua ajuda, ele vai na consulta da psicóloga, ele vai na consulta do psiquiatra, e essas atividades estão todas cadastradas ali, e cada uma dessas atividades que o paciente vai cumprindo, ele vai dando um ok, né, que eu, na minha central de profissional aqui, vou ver que ele está fazendo. Ou seja, eu vou estar acompanhando a adesão desse paciente à agenda de recuperação que ele está tendo. Né? Então, é uma coisa que a gente vai vendo ali no dia a dia. Outra questão. No dia a dia, esse paciente ele pode fazer um diário de como ele está se sentindo e da situação que ele está passando. Então, num determinado momento, eu, enquanto terapeuta, não tenho consulta todos os dias com o cidadão, né? Mas eu paro lá, hoje eu estou me habituando a isso, né? Eu tenho um horário na manhã e no final da tarde, onde eu paro, abro o aplicativo lá e vejo de todos os meus pacientes quem, né, escreveu alguma coisa ou assim por diante. Num único toque no aplicativo, esse paciente ele pode pedir ajuda, a teclinha SOS. Ele pode pedir ajuda diretamente por ali. Tem um chat super seguro de conversação com o paciente, onde eu posso estar também inserindo conteúdos para esse paciente, né, e absorvendo e lendo. Por exemplo, o cara tem problema com álcool. Pô, o Alcoólicos Anônimos tem uma literatura vasta, né? Eu posso estar inserindo ali uma meditação diária do AA para ele trabalhar a espiritualidade dele, etc. e tal. Fez uma intervenção, André? Não, falei que é fantástico isso. Essa questão de compartilhar esses conteúdos. Do próprio aplicativo, a pessoa pode procurar onde é que tem reuniões de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos. Tem uma que eu acho muito legal, que dá um retorno muito bacana com os meus pacientes. A pessoa coloca ali o dia que ela parou de usar droga, né? E aí a cada dia ele vai ver, né, quantos dias ele está ficando limpo, mas mais do que isso, ele é convidado a fazer uma média de gasto diário com droga que ele tinha e lançar ali. Isso é interessante. Tá? E aí, a cada dia, ele vê quanto ele está economizando. Cara, isso dá um resultado fantástico. Eu tenho um paciente que até é de fora aqui do estado, né, que eu atendo online, né, através das minhas mentorias. Né, a DK Consultoria hoje atende com mentorias online também em todo o território nacional. E o cidadão, um empresário, né, com poder aquisitivo bacana, tal, e o cidadão ele gastava só R$450 por dia com droga. Por dia? Por dia. Né? E aí, ele já economizou? Não, imagina, faz aí 450 vezes 30 dias. Vezes 10 dias dá 4.500, né? Então, ele ficou mega impactado com a situação. Em 13 dias, R$13.500. Ele ficou impactadíssimo com esse resultado, né?
Entende? Então isso deu, na realidade, o que mostrou para ele? Cara, insano isso que tu tá fazendo, né? Vamos lutar contra isso, né? De uma certa forma motivou. Essas são as questões assim bem práticas, direto terapeuta com o paciente, tá? E aí tem outras questões mais técnicas para o terapeuta, e aqui eu não estou falando só daí de consultores, mas psicólogos, psiquiatras, enfim, que são os questionários, tá, que existem dentro do próprio aplicativo para medir, por exemplo, o índice de depressão, de ansiedade, né? Tem ali, através de emojis, tu vai poder ver o gráfico de humor do paciente dia a dia. Pegar um gancho, a gente está falando muito de álcool e drogas, mas até abrir um material aqui do aplicativo também serve para quem tem autismo, ansiedade, depressão, bipolaridade, enfim, tem outras doenças também. Exatamente, ele tá, né? Sim. Já foi uma ideia do André que já se expandiu para outras áreas da saúde mental, mas aí eu acredito que o André possa, né, abordar um pouco mais isso. Acho que o Eduardo... Eu posso dizer que vendedor melhor que Eduardo não existe. Porque o pitch de vendas que ele fez agora foi maravilhoso. Obrigado, Edu. Mas acho que esse é o resultado de um trabalho que a gente faz, né? Antes até de explorar um pouquinho de alguns itens que o Eduardo trouxe, mas de outros ainda que faltam falar, existem 3 dores principais que a gente se atentou em trabalhar, né? Porque geralmente startups que trabalham com tecnologia, né, que tentam resolver algum tipo de problema ou de dor, então ela precisa mapear essas dores para poder trabalhar em cima. E as 3 dores que a gente, né, mapeou foi baixa adesão aos tratamentos, principalmente por quê? Porque muitas vezes as pessoas são tratadas de forma igualitária, mas elas têm necessidades diferentes, então tem que trabalhar na singularidade dessa pessoa. Então não trabalhar nessa individualidade gera baixo engajamento aos tratamentos. Não estou nem falando de tecnologia, estou falando do tratamento como um todo. A gente tem uma segunda dor, que é altas taxas de recaída e de volta ao uso. Então, dificuldade de evitar pessoas, locais, hábitos. Então, isso, por muitas vezes, impacta o processo de recuperação das pessoas. E a terceira dor, né, a gente se concentrou em 3, seria a falta de dados para que o profissional possa tomar uma melhor decisão em relação à jornada terapêutica desse paciente, que é um pouco do que o Eduardo trouxe ali na fala dele, né? Então ele tem um painel que ele consegue visualizar informações e essas informações permitem que ele trabalhe de forma preditiva, quer dizer, eu tenho dados, e preventiva, eu atuo antes de acontecer alguma coisa. Então eu tenho um diferencial nesse meu trabalho. E aí dentro dessas funcionalidades que o Eduardo trouxe, né? Então, por exemplo, essa de ter a quantidade de dias em recuperação e quanto que ele economizou, né, de uma forma monetária, eu estou aqui 2.839 dias em recuperação e eu já economizei R$ 113.560. Não quer dizer que eu tenho esse dinheiro no meu bolso, mas mostra que quanto eu deixei de gastar com álcool e drogas. E aí, quando eu olho para a minha vida financeira, para a minha vida pessoal, né, para um todo, eu começo a entender, aqui eu consegui terminar um curso, consegui comprar um imóvel, paguei uma conta atrasada, limpei meu nome, adquiri um bem. Então, é legal realmente esse dado, porque mostra quanto você deixou de gastar. Não quer dizer que ele tem aquele dinheiro no bolso, mas que ele realmente deixou de usar aquele dinheiro para destruir a sua vida. E utilizou então, para outra finalidade, né? Mesmo que não tenha no bolso, certamente esse dinheiro que seria utilizado para droga foi utilizado para outra coisa, seja para comprar uma roupa, para investir num imóvel, comer melhor, enfim, qualquer coisa, né? Viajar, exato. Viajar, é isso aí. Perfeito. Então, as funcionalidades que nós construímos, tanto no aplicativo quanto na versão do profissional, que pode ser acessado tanto num computador, num tablet ou no smartphone, elas estão sempre relacionadas a essas 3 dores. Então, por exemplo, o botão de SOS, quando ele aperta, a gente pega a geolocalização dele e permite que ele compartilhe um pedido de ajuda dizendo: socorro, preciso muito da sua ajuda, e ele manda isso no Telegram, no WhatsApp, pode colocar no feed do Facebook, pode mandar por e-mail, ele pode fazer uma série de compartilhamentos. Então é uma ampliação da consciência para um pedido de ajuda, e aí a gente manda essa localização com pedido de ajuda, e as pessoas, ele tem que aguardar o retorno das pessoas, né? Mas ele tendo a consciência de que alguma coisa ruim está acontecendo, ele está pedindo ajuda. As pessoas podem entrar em contato via telefone, mandar mensagem, ou até mesmo ir na localização que o GPS pegou. Aí tem esse humor, oscilações de humor, né? Como a Gabriela trouxe aí, a gente não usa só para o caso de álcool e outras drogas, mas a gente usa para depressão, ansiedade, bipolaridade, borderline e para as pessoas que já
nasceram com autismo, né? Ele, apesar de ser um transtorno do espectro autista, mas ele não adquire isso em vida, né? Ele já nasce com o espectro. E esse aplicativo, basta fazer o download no cada smartphone, tem que pagar algum valor? Como é que funciona? Não, hoje, para as pessoas que querem fazer a utilização das funcionalidades gratuitas, basta ele entrar na loja da Apple ou do Google, e lá pode procurar como Minha Jornada, porque às vezes My Journey fica difícil ali de se pronunciar ou de escrever, pode colocar como Minha Jornada, vai aparecer o aplicativo. Ele baixa e entra com o melhor e-mail dele. O e-mail que geralmente ele utiliza mais, cria uma conta simples, já vai usar. Agora, a diferença é, se eu sou atendido pelo Eduardo, eu preciso que o Eduardo faça um cadastro inicial no sistema, lá no painel dele, e aí depois eu crio a conta para poder ficar vinculado a ele. Porque a gente sempre partiu de uma premissa inicial que era eu ter um profissional por trás me acompanhando. Porque a dependência química, o alcoolismo, para você sair, para você se manter em recuperação e ter uma melhor qualidade de vida, ela é muito difícil para você manter e fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, sozinho, é muito, muito difícil. Então, quando você tem um recurso tecnológico que permite você diminuir distância, se aproximar mais do seu profissional, aumentar vínculo e cuidado, a gente entende que isso aumenta engajamento, o profissional vai trabalhar na singularidade daquela pessoa, então as pessoas vão se sentir muito mais pertencentes à recuperação, com senso de pertencimento, porque ele entende que aquilo é para ele especificamente, e o profissional, por sua vez, vão ter ali as informações que vão permitir que ele trabalhe aí de forma preditiva e preventiva, né? Tá certo. E eu queria só trazer só mais um detalhe aí, que é o da área de risco, né? Que vocês comentaram. A área de risco, para nós, a gente fala que é a cereja do bolo desse aplicativo. Porque a área de risco não é uma área onde ele vai comprar drogas especificamente. Porque imagina se a pessoa é alcoolista. Qualquer esquina vai ser uma área de risco para ele. Vai pitar. Então, ele cria ali através de um endereço, ele pode colocar um endereço, ou pode selecionar um PIN no mapa que aparece para ele, e aí vai gerar um raio de 200 metros. Nesse raio de 200 metros seria a área de risco para ele. É uma área que pode gerar uma memória eufórica, um pensamento negativo, uma sensação ruim. Então, quando ele entra nesta localidade, nesse raio, a gente dispara um alerta para ele, uma notificação push, dizendo, atenção, você entrou numa área de risco. E aí, durante a primeira 1 hora que ele está dentro daquela área, se ele continuar naquela área, a cada 10 minutos a gente manda essa notificação de novo para ele. Atenção, você está numa área de risco, cuidado. O profissional, por sua vez, lá no painel dele, vai saber qual que é o endereço. Caso a pessoa tenha colocado o endereço, vai aparecer o endereço certo. Se for um PIN no mapa, né, a gente vai pegar a localização ali da proximidade que ele está e vai dar a data e a hora que ele entrou e vai dar a data e a hora que ele saiu. Com isso, o profissional consegue entender, além de várias outras informações que no painel aparece para ele, se ele entrou numa área que pode comprometer a recuperação dele. E aí ele não vai trabalhar como uma forma punitiva, ele vai trabalhar como uma forma colaborativa para fazer uma reflexão. Quando você entra nessa área, isso pode atrapalhar o seu processo. Né? Por que você entrou, teve necessidade de entrar, ou às vezes a pessoa entrou de forma inconsciente. Então, é uma série de dados que o profissional consegue trabalhar para corrigir a jornada de recuperação dessa pessoa. Tá bem. André Almeida, Eduardo Kaufmann, muito obrigado pela participação de vocês. Acho que para finalizar a gente pode trazer um recado aqui do Hércio, né, que está nos acompanhando na live. Ele disse que é alcoólatra anônimo e esse ano faz 30 anos de sobriedade. Não é muito diferente de dependente químico. Parabéns pela iniciativa e a esses profissionais. Obrigado pela presença, pelo Eduardo, tempo limpo dele. E também para o André. Tá, ok. Obrigado, pessoal. Obrigado, André. Obrigado. A gente vai se falando. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Agradecemos, então, o Eduardo Kaufmann, ele que é sócio proprietário da DK Consultoria, e também o André Almeida, conversando conosco lá de Campinas, em São Paulo, sobre o aplicativo Minha Jornada, aplicativo que monitora as áreas de risco para quem está em recuperação de álcool e drogas, e também aí envolve outras doenças, ansiedade, também quem tem autismo, depressão, enfim, muitas funcionalidades a partir desse aplicativo.